Olá, programador Café com Leite, tudo bem? Bom, esse é um vídeo inaugural desse canal, o Código Café com Leite, né? Onde eu quero trazer conhecimentos para programadores iniciantes, tá? Principalmente. Futuramente podemos, né, trazer conteúdos mais avançados, mas a princípio, né, com o objetivo desse canal que eu quero nesse exato momento, né, inicial, é trazer conhecimento básico, né, para os programadores que estão iniciando nessa carreira, né, os programadores de primeira viagem. E então eu quero criar aí uma série de vídeos que facilitam, né, o nosso desenvolvimento, né, trazer dicas, né, conteúdos aí que você pode até buscar, né, você pode encontrar aí nos buscadores, mas assim não é uma coisa trivial, né? Você acaba que levando um tempo buscando, tem que pesquisar muito, dar uma estudada e quero ver se eu consigo trazer esse conteúdo para facilitar mesmo, né? E assim a gente consegue se interagir também, né? Através dos comentários, né, do vídeo e futuramente até por outros métodos, certo? Bom, então para a gente iniciar, né, esse primeiro vídeo, quero então fazer uma série, né, inicialmente fazer uma série de conteúdo onde a gente vai montar um ambiente de desenvolvimento, né? A princípio vamos utilizar o Visual Studio Code da Microsoft e eu quero utilizar a versão portable, né, a portátil. Por quê? Que, por exemplo, no meu caso eu tenho hoje 3 máquinas, um notebook, uma máquina em casa e uma máquina no meu trabalho, né, no meu escritório. E para não ter que ficar instalando todos os programas que eu utilizo, por exemplo, eu quero trabalhar com Laravel, né? Então eu tenho que instalar o Visual, o VS Code, instalar o Composer, o PHP, entende? Node.js também, e isso aí eu teria que fazer isso nas 3 máquinas. Bom, eu teria que instalar isso, né, em todas as máquinas para mim poder usar nos meus projetos. E, né, se eu preciso, por exemplo, comecei um projeto no meu notebook e quero levar ele para o meu computador do escritório, né, ou tem que colocar ele por exemplo, no pendrive, tem que fazer uma cópia, eu levo para lá, utilizo ele, faço um programa um pouco no meu escritório, quero ir para casa agora, né, o mesmo procedimento, copia tudo, atualizo meu pendrive com os arquivos. Então a ideia é criar, por exemplo, um pendrive, um HD externo com os programas que você mais utiliza, né, a IDE, que é o Visual Studio, né, já com, por exemplo, Composer, com Node.js, com PHP, né, para você já utilizar no seu projeto ali diretamente do pendrive sem precisar instalar nada. Então a gente vamos iniciar aqui. Bom, primeiramente vamos criar uma pasta. Vou criar uma pasta aqui. Vou colocar como um ambiente de desenvolvimento. Vamos colocar AD solamente, tá? E a princípio vamos fazer aí o download do Visual Studio. No caso, a versão portable. Tá, então buscamos aqui VS Code Portable. Podemos, no caso, entraremos no site oficial do VS Code. Então, a diferença do Visual Studio Portable, né, que na pasta que você fazer a extração dos arquivos, né, a gente vai criar uma pasta, uma pasta chamada data, né, e uma pasta chamada user data dentro dessa pasta e extensões. Então, todas as configurações que você fizer no Visual Studio, no VS Code, né, será salvo nessas pastas. E com isso você pode copiar esse arquivo, né, a pasta do VS Code para o seu pendrive. E então tudo que alterações que você fizer no seu ambiente, linguagem, os plugins, as extensões, né, tudo será salvo diretamente no seu pendrive e você pode usar isso aí em qualquer máquina, no nosso caso, Windows.
tá? Então iniciamos aqui então, o download. Você tem que fazer, né, o download da versão zip, tá? Não do instalável, mas sim da versão zip. Ok, tá fazendo. Vou voltar aqui um pouco nas instruções para a gente seguir com o passo a passo que ele pede. No caso aqui, na versão, né, Windows e Linux estão independentes da versão do sistema operacional. Né, você cria uma pasta data, dentro dela user data e outras extensões. Tá? Então, com o download concluído aqui, vou extrair ele para dentro da pasta que eu criei aqui no nosso desktop. Vamos extrair tudo para cá. Aí, dentro dessa pasta, né, onde que se encontra o arquivo executável, criamos a pasta data, certo? Então, aqui está extraída já. Fechamos, abrimos a pasta. E então temos aqui o executável do VS Code, né? Então, como ele pede, criamos uma pasta chamada data aqui. Dentro dessa pasta já vou aproveitar e já criar a user data. E a extensões. Perfeito. Isso é o suficiente então já para a gente utilizar o VS Code Portable. Tá? Então, podemos fechar aqui. Tudo ok. Então recapitulamos. Criamos a pasta, fizemos o download do VS Code, criamos a pasta data. Dentro dela criamos essas duas pastas, onde ficarão os arquivos de configuração do seu VS Code, tá? E iniciamos então ele nesse code.exe. Aí com isso você tem ele já na versão portable, que você pode fazer uma cópia para o seu pendrive, né? Ou mover ele para o seu pendrive, e você pode utilizar como queira. Aqui temos a tela de bem-vindos, fechamos, né? E como de costume podemos utilizar ele normalmente. Temos o terminal. Aí futuramente vamos, né, configurar o terminal para que ele rode os comandos Composer, Node.js, tudo aqui diretamente do terminal e tudo rodando através do seu pendrive, por exemplo, sem você precisar fazer nenhuma instalação em sua máquina. Aqui fazemos a instalação de alguns plugins. Eu aqui já vou fazer a configuração para fazer a alteração, no caso, para o idioma português. Para você abrir essa tela aqui, você aperta F1, tá? Escrevemos aqui language, configuramos aqui, configure display language, e aqui encontramos o idioma que queremos, aqui no português do Brasil. Ele vai fazer o download, vai fazer a instalação e pedir para reiniciar o VS Code. E aguardamos fazer o restart. E perfeito, já temos o VS Code traduzido. Bom, então o VS Code baixado, rodando já. Agora precisamos a gente fazer uma configuração, né, para que toda vez que a gente abrir ele abrir numa pasta específica. Por exemplo, no meu caso, eu criei uma pasta projetos e toda vez que eu abro ele diretamente do meu pendrive, ele abre nessa pasta, né, a pasta de trabalho minha já cai diretamente, né, nessa pasta de projetos. Então vamos fechar o VS Code. Bom, vamos abrir então a pasta que criamos aqui.
O VS Code, né, a extração dele está aqui direto na raiz, então vamos fazer assim, para a gente deixar mais organizado. Primeiro, criamos uma pasta VS Code. Eu gosto de deixar perfeito aqui as escritas das pastas bem organizadas. Bom, movemos todos os arquivos do VS Code para essa pasta. Ótimo. E criamos outra pasta aqui, chamada Utils, que serão os utilitários. Nessa pasta a gente vai colocar todos os nossos utilitários que vamos utilizar. No caso, o VS Code, né, a nossa ideia. O PHP colocaremos aqui dentro, Composer e afins. Tudo que a gente for utilizar nos nossos projetos, né, que você queira também. Tá. E aqui também vou criar uma pasta chamada Projetos, onde que eu vou utilizar ela como a raiz dos meus projetos, tudo que eu quiser criar. Bom, então aqui a gente abre Utils e VS Code, né, com um arquivo executável aqui. Bom, na raiz da nossa pasta criaremos um arquivinho bat, que nada mais é que uma série de comandos que quando você executa, né, é a mesma coisa que você estivesse digitando os comandos manualmente no prompt de comando do Windows, tá? Esse arquivo, ele tem que ser obrigatoriamente, o final dele tem que ser .bat, tá? E o nome que vamos dar aqui, vamos colocar aqui start, VS Code, tá? Aqui ele pergunta se você quer realmente renomear esse arquivo para .bat, e aqui então a gente já tem, ó, o start VS Code.bat. Só uma observação, quando você clicar aqui com o botão direito do mouse, né, novo, criar um documento de texto, e você não estiver vendo o .txt aqui, você pode vir aqui em exibir, e aqui ele vai te mostrar aqui, ó, extensão de nomes de arquivos, ó. Provavelmente pode estar assim para você, tá? No novo documento, porque se você renomeia isso aqui, né, ele ainda continua sendo um documento de texto, né? Ele não vai ser um arquivo .bat, um arquivo executável de lote. Então você tem que obrigatoriamente vir aqui em exibir as extensões, aí sim você consegue ver a extensão do arquivo. Você renomeia esse arquivo para o nome que você preferir, .bat. Ele pergunta se você quer realmente alterar, e sim, agora sim você é um arquivo executável com seus comandos, tá? Então esse eu vou deletar. Aí, perfeito. Dentro desse... Peraí, não vamos executar agora. Dentro desse arquivo daqui, vou clicar com o botão direito, vou clicar em editar. Você já até aqui no caso eu vou utilizar o bloco de notas, mas você já pode até utilizar o próprio VS Code para poder editar eles, tá? E aqui a gente coloca uma série de comandos para executar o nosso já VS Code com alguns comandos a mais para ele já abrir a nossa página de projetos junto, no caso. Quer ver? Então aqui, ó, eu tenho já no meu pendrive esses comandos. Eu vou fazer uma cópia aqui. Ok. Bom, e eu colei aqui, né? Deixei tudo comentadinho, né? Caso vocês tiverem alguma dúvida a mais, vocês podem deixar nos comentários, que aí eu vou respondendo. Então, né, o que esse script vai fazer? Aqui seriam, bom, aqui tudo que inicia com dois pontos duplos são comentários, tá? Toda vez que você for executar esse arquivo, o Windows ele ignora essas linhas de comando, tá? Então os comandos começam realmente aqui no echo off, tá? Depois temos este comando, os 7 caminhos, e depois esse comando aqui, tá? Eu deixei o arquivo tudo comentadinho para que não haja nenhuma dúvida, mas mesmo assim, se precisarem de mais ajuda, vocês podem deixar mais nos comentários. Bom, então aqui
Vou dar uma pincelada aqui. O echo ele vai desligar as exibições de comando no prompt de comando, tá? Depois ele vai definir o caminho que ele está sendo executado. Esse arquivo, né, que você acabou de executar, ele vai pegar onde, né, em que pasta que ele está e vai salvar numa variável chamada caminho, que eu estou utilizando aqui. E depois ele vai dar um starter, na minha pasta utils vs code, no code.exe, tá? E ele vai criar uma nova janela e vai jogar essa nova janela, no caso a pasta de projeto, né? Ele vai mostrar a pasta caminho, tá? Que ele vai utilizar dessa variável que eu criei aqui. Só uma observação aqui que você tem que se atentar, né? Deixa eu puxar aqui para ficar mais claro. Por exemplo, vou abrir a pasta aqui na minha. Aí aqui temos as pastas que criamos, projeto, né, e úteis. Então o caminho, no caso esse aqui que vai iniciar o start, ele vai iniciar o VS Code. Ele tem que estar exatamente onde você deixou. Por exemplo, úteis, né? Tá aqui a pasta que eu criei, úteis, dentro da pasta VS Code, tá aqui VS Code. Se você colocou outro nome, você deve alterar aqui. E dentro desse VS Code temos o code.exe, que está aqui, code.exe. Mais uma vez, ele cria uma nova janela dentro do VS Code e define o nosso caminho, né, da pasta raiz, que no caso é essa pasta aqui. Ele já define na nossa pasta de projetos. Salvamos. Ok. E executamos para testar. Então, aqui damos 2 cliques para ele executar. Aí ele abre o VS Code. E aqui nós temos já a nossa pasta. Ele vai te perguntar se essa pasta aqui é confiável, tá? No caso, você que está criando assim. Aqui nós fechamos. Não preciso mais mostrar essa tela de bem-vindo. Ok. E pronto. E aqui nós temos o nosso projeto que a gente criou, a pasta útil com as pastas do VS Code, tá aqui. Né? E nosso arquivinho que a gente criou está aqui, ó, já funcionando perfeitamente. Todos esses arquivos aqui eu vou estar disponibilizando no GitHub. Vou deixar os links na descrição do vídeo, caso vocês precisam, tá? Todos eles, principalmente do GitHub, onde que eu quero estar alimentando esse projeto, né, no GitHub, com versões atualizadas sempre. Então tudo que vocês precisarem, vocês podem ir lá, baixar lá e colocar no seu projeto, tá? Isso no decorrer dos vídeos eu vou explicando pouco a pouco, e conforme também vocês vão tendo dúvidas, a gente vai caminhando junto. Então aqui você já tem seu VS Code já começando a criar formas para você já trabalhar. Vou fechar isso aqui. Então essa pasta que criamos AD de ambiente de desenvolvimento, você pode copiar ela para um pendrive, para um HD externos, e já pode levar com você. Tudo que você fizer de alterações, tudo que você criar, instalar no seu pendrive, e você pode colocar em qualquer máquina Windows e utilizar, né? Vou te mostrar como que está o meu atualmente, só para vocês verem, né, onde eu quero chegar. Por exemplo, aqui ó, eu tenho esse pendrive, né? Eu tenho aqui o executável. A mesma coisa, ele abre, né, minha pasta de projetos, a minha pasta úteis, aqui ó. Eu tenho aqui um programinha de zip, aqui onde eu faço os backups, né, Composer, Git, o Node, PHP, um banco de dados, o SQL Server, no caso esse aqui é o utilitário para você manipular o banco de dados, SSH e propriamente dito aí o VS Code aqui, certo? Aí quando a gente utilizamos aqui o terminal, né, para a gente criar nossos projetos aqui, ó, eu coloquei uma mensagem para você saber os comandos que se podem ser utilizados, né? PHP já está instalado aqui, Composer, Node, npm, fazer backup, zip, SQLite, Git,
e o SSH init. Para você fazer futuramente, eu vou ensinar para você subir seus projetos no GitHub, fazendo loads, etc. Então, por exemplo, PHP, né, a gente pode ver aqui a versão dele. Isso tudo está rodando diretamente do pendrive, tá? Aí já tem aqui a última versão, que eu fiz a instalação dela, o Composer. Vai funcionando perfeitamente o Composer. As últimas versões aqui. Que mais temos aqui? Node, né, PMTI e afins. Então você aqui consegue, e ele está dentro da minha pasta aqui, projetos, né? Tudo que eu crio vai diretamente para cá, tá bom? Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado e que esse vídeo tenha ajudado, né? Que ajude a você criar um ambiente de desenvolvimento portable, né? Se você gostou, né, não esqueça de deixar aquele like, principalmente agora nesse início, né, que estou começando. Se inscreva no canal, né, pra gente acompanhar e crescer junto aí. E não esqueça de ativar aquele sininho para vocês aí receberem as notificações assim que eu postar os vídeos novos, certo? Bom, compartilhe com os amigos, né, os nossos programadores Café com Leite, que você conhece. E nos vemos aí. Até a próxima.